Vamos, vou continuar. Então, o tabernáculo significa isso aí. Santuário, vou repetir que continua ali. Santuário, habitação, tenda, casa de Deus, santuário terrestre. E o tabernáculo é o tipo de Cristo. O tabernáculo, a simbologia dele vai simbolizar Cristo. Que a gente vai ter que chegar até Cristo, né? Como o povo chegava ao tabernáculo através, né, dos sacerdotes, nós vamos chegar até Cristo através, né, do próprio Deus, aí, chegando ao teu, né, vendo o que Deus quer de nós, como Deus quer trabalhar. Aí o tabernáculo é o lugar, o que esse tabernáculo é? Simbolizando Cristo. É o lugar onde Deus se encontra com o pecador, é o lugar onde Deus se revela ao pecador, é o lugar onde Deus perdoa o pecado, do pecador, e é o lugar onde Deus recebe a oferta do pecador. E nós vamos ver então que o tabernáculo tem uma parte externa, essa parte externa pode ser chamada de átrio ou chamada de pátio. Essa parte externa tinha ali no início da porta do pátio ou do átrio, tinha ali um lugar onde era o sacrifício dos animais. Ninguém poderia entrar no átrio ou no pátio sem primeiro fazer o sacrifício de animais, que seria para perdão dos pecados. Ninguém pode chegar diante de Jesus, né, sem o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, por isso a simbologia. O único jeito de a gente chegar até Deus é sendo perdoado. E nós somos perdoados por conta do sacrifício de Cristo na cruz por nós. E essa porta aí de entrada, esse pátio aí, era grande, né? Era uma medida imensa, vamos montar ali na medida aí, mas era um lugar, né, de extensão grande para que o povo pudesse entrar ali. O povo que tinha condição financeira maior levava um novilho, levava um carneiro, quem tinha condições financeiras inferiores levava uma ave, um animal, né, que podia levar. O negócio era levar esse animal para que ele fosse aspergido no seu sangue, e o animal era queimado por completo, significando que o sacrifício de Cristo seria completo. Jesus morreria uma vez morto, nossos pecados seriam, né, perdoados por ele. E o sangue aspergido pelo animal, simbolizando o sangue de Cristo pelos nossos pecados. Aí o significado do átrio, que é a parte exterior, né, a parte de fora do tabernáculo. O que tinha nessa parte de fora, nesse átrio, a parte exterior, que era vista pelas pessoas? O que tinha lá? Cortinas. A cortina era de linho. Linho é o tecido mais antigo da história, e linho é feita de uma planta, e essa planta que secava e fazia o linho, e o linho, se nós formos olhar na etiqueta de uma roupa, a gente vai ver lá que tem lá misturar, essa roupa aqui tem um pouco de elastano, um pouco de viscose, é o linho misturado com algodão, misturado com elastano, mas o linho de verdade, você vai ver na etiqueta lá, simplesmente linho, que era puro, não tinha mistura nenhuma. Então, assim como simbolizando aí, né, o próprio Jesus, a santidade, a natureza, né, humana de Jesus, que não tem, Jesus não tem pecado, ele vai pular mesmo, né? É a mesma coisa, o linho representava isso, a santidade, né? A cortina de linho é retorcida porque vinha mostrando o sacrifício de Cristo. Jesus foi sacrificado, foi, né, moído por nossa causa. Então, quando o linho era retorcido, simbolizando aí, como o próprio Nelo está falando, deixando claro para a gente aí, né? O sacrifício de Cristo aí, simbolizando, né, o Calvário, o sofrimento de Cristo. A cerca, ele é um cercado, todo o arco era cercado. A cerca simbolizando também, né, Deus se aproximando do povo, e o povo sempre pedindo de ver lá fora. Quando a gente se achega diante de Deus, diante de Jesus, nós não temos que olhar lá para fora, olhar as coisas do mundo. A cerca é para você não ficar enxergando o que está lá fora. O crente, quando ele se converte, esse que tudo se fez novo, as coisas velhas, né, passaram. Se você não tem mais que olhar o mundo não te interessa mais, você passa a viver outro mundo. O tabernáculo ali é o crente vivendo para Deus, separado. Ele não tem mais que olhar lá fora. Aí as colunas que eram colocadas para que o tabernáculo que ficava lá dentro, né, do pátio, fosse sustentado. Coluna sempre significa o quê? Sustentação. Né? Sempre vai significar isso. E a coluna era feita, né,
material forte como bronze para segurar mesmo, né, para firmar aí as cortinas que eram colocadas. Também as colunas simbolizavam o juízo de Deus sobre o povo. E os ganchos que eram colocados nas cortinas, que eram de linho, esses ganchos significam que o povo de Deus, eu, você, nós, né, temos que estar firmados em Cristo, na expiação de Cristo. Nós não podemos estar firmados de qualquer maneira, a gente tem que estar firmado em Cristo. Nós temos que ter certeza que em Cristo nós estamos seguros, estamos firmes. Aí, esse ato, que é o superior do tabernáculo, ele tem uma entrada. Essa entrada está aí, ó, a metragem, eu deixo importante separar, né? 10 metros, que era a porta, eu imagino 10 metros, dá para fazer uma casa que tem frente, 10 de frente, né? Geralmente as portas menores são 10 de frente, 20 de fundo. É para mostrar claramente que Deus queria que todos entrassem. Deus não faz acepção de pessoa. O desejo de Deus, como chamou Abraão lá atrás, era que todos os povos, tribos, raças e nações entrassem, né, e conhecessem a Deus. Então, a largura da porta aí é para que o povo entendesse que era para todos eles, não era para alguns, não era restrito, né? Era uma abertura ampla para que Deus, mostrando claramente que Deus não faz acepção de pessoas. É aí que eu o significado dessa entrada aí, ó. O significado da entrada. Tinha uma única entrada. Jesus é a única porta. Ele diz, eu sou a porta. Não tem duas portas. Jesus é a única porta. Então, por isso só tinha uma única entrada. Para que as pessoas não entrassem para a direita nem para a esquerda. A porta é única. Jesus é a única porta. Aí depois, não, 10 metros que eu falei agora, simbolizando, né, a amplitude, né, para que Deus quiser, né, Deus querendo que todos fossem, né, portanto, qualquer que se confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então, qualquer, esse pronome qualquer significa todos quantos quiserem, né, um pronome definido, tem quantidade de pessoas, só chegasse diante de Deus está pronto. As 4 colunas significam os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Vai falar claramente, né, sobre Jesus, a tipologia de Jesus, né? A vida de Jesus. E o linho reduzido, já foi falado lá atrás, está só, né, repetindo aqui, simbolizava Cristo, sua perfeição, sua santidade, porque seu linho era puro. Deus é santo, Jesus é santo. A pureza de Jesus requer que você é a mesma pureza. Estofa azul, estofa, mas era com tecido. Era um tecido mais grosso, mais, com um tecido mais, como vou dizer assim, que não era tecido transparente, era tecido que tinha, porque as cortinas eram colocadas como se fosse o telhado do tabernáculo. Aí tinha a cortina, o estofo azul, tinha o estofo vermelho, que simbolizava o carmesim aí, que era o sangue de Jesus, e tinha o estofo cinza, que era a parte de fora, nós não está vendo que depois que era feita de animais. Então, esse estofo azul aí, representando a divindade de Cristo. Cristo era Deus homem, mas Deus divino, Senhor, é Deus. Então, esse estofo azul simbolizando o cristianismo, o Deus divino, que é um ser, mesmo que viria para a frente, que esse povo não entendia ainda, mas a Bíblia, o povo judeu, depois ele vai querer Jesus, um Jesus político, mas todo o Velho Testamento, tudo estava apontando para o Jesus que vinha de cima, não que era de baixo. Tudo estava fazendo uma metáfora, uma analogia, para eles entenderem que Jesus viria e era um ser que viria com o reino dos céus, não o reino da terra. Aí depois, púrpura. O que era púrpura? A púrpura era uma cor, mistura de vermelho com azul. Quando eu aprendo lá no primário, a mistura das cores primárias, a mistura de vermelho com azul dá roxo. Vai mais para o roxo. Então a púrpura era uma cor mais para o roxo. Enquanto que o carmesim era
poder. Então, essa culpa é a simbolisão que Jesus era rei. Então, tudo tinha um porquê. Tudo estava apontando para o Messias, para Jesus. Depois, vamos ver, se tinha um átrio, se tinha um pátio, e tinha a porta de 10 metros para a entrada do povo, que chegava com seus animais para oferecer sacrifício, aí tinha lugar, o altar do sacrifício. Lá na porta tinha o altar de sacrifício, que eles não poderiam entrar ali sem levar para o sacerdote, que eram os levitas, Arão e seus filhos. Eles entravam ali, já apresentavam o animal que eles tinham em mãos, seja ele qual for, dependendo da situação financeira de cada um, e aquele animal era colocado ali no altar do sacrifício, botava o fogo daquele animal, tirava o sangue, aspergia o sangue, geralmente era embaixo do altar, colocava o animal e o animal era queimado por completo. Ali simbolizado o pecado daquela pessoa, estava simbolizando que estava sendo perdoado. Aí o povo podia entrar no átrio, só não podia entrar no santo lugar e muito menos no santo dos santos. Mas eles já saíram daqui sabendo que o pecado deles estaria perdoado. Aí a gente vai ficar lendo as medidas aí, que isso aí não vou ler o livro, né? Aí mandar. Aí o significado do altar do sacrifício. O significado do altar do sacrifício é o Calvário. Jesus depois vai fazer o sacrifício no Calvário, na cruz, no Calvário. O altar do sacrifício simbolizando que o Cordeiro de Deus, que viria depois, iria até o Calvário tirar os nossos pecados. É preciso que a gente, reconheça que o único Cordeiro que pode tirar o pecado é Jesus. Como aquele povo reconhecia que o animal, a partir do momento que era aspergido o seu sangue, queimado na sua carne, eles estavam perdoados dos seus pecados. A madeira de acácia que era feito, aquele altar ali para ser o sacrifício, a madeira de acácia era uma madeira de cor marrom, forte e resistente, e que tinha uma resina que fazia com que ela fosse uma madeira fácil, para aquela pessoa que ia mexer com ela, para fazer aquele móvel ali que era, na verdade, era como se fosse uma caixa. O altar de sacrifício ali era um móvel que foi construído pelos artífices ali, e ela tinha, por ser uma madeira com a resina, e uma madeira forte, resistente, ela também era fácil de mexer. Porque você vai mexer com uma pessoa que mexe com madeira aí, tem madeiras que são duras, difíceis, não consegue fazer certos formatos, certas formas daquela madeira. A caça tinha essa facilidade. Eu estava vendo na internet, a caça era uma árvore não muito alta. E a madeira ali própria para isso. E simbolizava também a natureza de Deus, a natureza de Cristo, a simplicidade de Cristo. Cristo foi simples o tempo todo. Ele não chegou com pompa, tanto que não veio você como rei, porque ele chegou com pompa, ele chegou com humildade. Aí nós vamos estar vendo também bronze. O bronze aí parece ser o material. Todo mundo sabe, pelo menos deveria saber que o bronze resiste ao fogo. Você pode deixar o bronze ali jogado dentro de uma fogueira, ele resiste. Então o bronze vai simbolizar isso, a resistência ali ao fogo. É a justiça de Deus. Deus é justo. Deus não se deixa escarnecer. Deus é justiça. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é resistente ao pecado. Jesus resistiu ao pecado. Jesus não se misturou com o pecado. Jesus se misturou com as pessoas, mas ele não se deixou ser tocado pelo pecado. Então a gente vai ver aí como o bronze resiste ao fogo. Nós também temos que resistir ao fogo, resistir às temperas do mundo e sermos pessoas santas, purificadas. As 4 pontas de bronze, outra vez aparece aí o bronze, representa a autoridade. A autoridade de Deus, a autoridade de Cristo, que vence Satanás. Ele vai vencer Satanás com a sua autoridade. E esse negócio de falar que nós temos o inimigo debaixo dos nossos pés, a Bíblia não deixa isso não. O inimigo está debaixo do meu pé, do seu não. Está debaixo dos pés de Jesus. Eu e você não conseguimos botar o diabo para os nossos pés, não. Quem resiste, nós temos que resistir o diabo, mas é em Deus. Sujeitar
resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É isso que o versículo diz. A gente pensa que só resistir ao diabo, mas e sujeitar a Deus? A primeira parte é sujeitar a Deus. Então essa resistência aqui é mostrada pelo bronze, que resiste tudo. Os 4 lados iguais simbolizam a suficiência de Cristo, que não faz acepção de pessoas. Deus não olha para um e para outro e diz: você merece ser salvo ou você não merece? Deus olha para todos nós de maneira igual, seja lá de qual nação, de qual tribo, de qual povo que sejamos. Deus olha cada ser humano de maneira igual, e a salvação dele é para todos quantos creem nele. Ele não vai fazer acepção de pessoas. Nós é que achamos, esse crê, esse não crê, esse pode crer, esse pode não crer. Nós é que achamos, esse aqui merece, tomara que vai para o inferno. Eu morro no inferno, não sei. Hoje morreu uma pessoa aí, né? Morreu uma pessoa aí que matou a filha de uma dona, uma mulher, autora de novela. Aí que foi o parente dela e falou que o diabo te carrega. Não acredita que ele foi liberto porque ele foi um assassino, então um assassino não foi ser liberto. As pessoas pensam assim, né? A gente vai ver, as pessoas julgam que quem matou alguém nunca pode ser perdoado. E o ladrão na cruz estava no pecado e foi perdoado. Jesus não perguntou a ele o que ele fez, simplesmente perdoou, porque Jesus perdoou pecados. Disseram que a morte dele foi até fraca pelo que ele fez. Morreu se tivesse demais, porque ele sofreu bastante, né? Porque é isso que o mundo pensa, é assim que o mundo julga, né? Achando que não ia fazer isso de pessoa. O Guilherme de Pádua, eu, o Fernando de Ibaramá, e eu e você, estamos no mesmo nível da Deus, somos todos pecadores. Deus olhou, não viu nenhum justo sequer na terra. O justo é Jesus, o justo é Deus. Aí nós vamos ver aí a altura, né, dos 4 lados do justiça, a altura era 1,5 metro. Eu tenho 1,54 m, sou uma baixinha, né? Eu tenho 1,54 m, sou baixinha, praticamente parece a altura que está aqui, 1,50 m. Todos podem ter acesso, porque baixinho, que é baixo, porque todos podem ter acesso ao altar, ao sacrifício. Todos nós podemos ter acesso a Deus. Deus não fica ali achando que ele está inacessível. Não, nós temos acesso a Deus. Essa altura era mesmo providencial para que o povo entendesse que todos que estivessem ali e quisessem perdão do pecado, tinham acesso a ele. O primeiro nível aí, né, que é o primeiro óbvio aí, é para ter encontro com Deus primeiro que passasse por Cristo. Só vai ter encontro com Deus quem passa por Cristo, quem passa por sacrifício. Quem entrega o seu sacrifício, o seu corpo, como sacrifício vivo, agradável a Deus. Os utensílios que tinha também lá, servir para limpar o altar e também para manter o fogo aceso. As brasas, vou falar isso aqui mais rápido, porque são coisas mais simples, né? As brasas é o fogo que consumia, né? O animal era um sacrifício, vinha para consumir o animal para que não ficasse nada que era natural, nada que era carnal. A carne morre quando a minha carne tem que morrer. Paulo vai dizer isso, né? Convém que eu morra, que eu diminua. Quando ele vai diminuir, que morra. E que Cristo esteja acima de mim. Eu quero morrer por Cristo. Traga no povo as marcas de Cristo. Paulo fala sobre isso, se colocar diante de Deus assim. A cinza, todas as vezes que um profeta queria fazer um jejum, ele se vestia de pano de saco e de cinza, que a cinza vai simbolizar aí, pecado, simbolizar humildade diante de Deus, reconhecimento do pecado, reconhecer que nós precisamos de sermos perdoados, né? Representa o pecado perdoado e consumado pelo fogo espiritual. Então assim significa isso. Aí a gente vai ver depois que eles vão vestir de pano de saco, de cinza, simbolizando que Deus pode perdoar pecados. Aí vamos ver agora, depois que eles passaram pelo sacrifício lá, vai lá na frente, quase chegando próximo na entrada, na mesa do tabernáculo, tem uma pia. A pia simboliza o lavatório, que só o sacerdote, o sumo sacerdote tinha acesso. O povo só ia até o momento lá do sacrifício.
Deus, ele lava. Nós somos lavados pela palavra de Deus. A Bíblia vai falar em Salmos, mãos limpas. Temos que ter mãos limpas. Aí também, no caso dos sacerdotes, eles limpavam com o corpo completo. Andavam no deserto, os pés estavam sujos, as mãos estavam sujas. Jamais poderia entrar lá assim. Então, eles passavam por aquele lavatório, que era feito de bronze, e o bronze depois serviu até para espelho das mulheres. É lógico que o espelho de bronze não se via muito bem a fisionomia, mas era o que era usado como espelho depois. E essa pia de bronze, era eles olhando para eles e vendo, né, como se vendo ali dependência de Deus, ali que Cristo refletia eles. Aí lavavam os pés e entravam ali para o santo lugar, que era a parte que ficava antes do Santíssimo, ou né, o lugar santo onde estava a arca da aliança. Vamos continuar aí? O santo lugar aí, ou a pia aí, só poderia entrar depois que lavava e entrava. Os sacerdotes chegavam lá no Santíssimo, no santo lugar, e lá dentro tinha uma mesa. Eu não vou ficar repetindo isso aqui não, tá, irmãos? O significado do lavatório. Eu acabei de falar isso que eu falei aí, o significado do lavatório, tá? Água, simbolizava a palavra. O banho completo era mãos e pés, que o banho da época era banho todinho, não, né, irmão? Lavava o pezinho, Jesus lavou os pés depois, aqueles discípulos, né? Aquele que pensa que tomar banho é hoje, né? Até porque o lugar era deserto, a água era a riqueza. Tanto que Jacó, né, lutou para abrir poços, Abraão para abrir poços, que ter poços naquela época, ter água naquela época, era como hoje tem a mina de ouro, perfeito. A água era riqueza mesmo, então não se tinha água para tomar banho, fazer aquele banho, né? Lavar os pés e as mãos que eu falei, o espelho que eu falei agora, tipificava a revelação, Deus revelou a eles. Sem medida, não vai falar medida lá do tabernáculo, mas não fala medida aqui, porque Jesus tem fonte de água viva, a palavra de Deus, ela está sendo bem medida, ela chega onde precisar de chegar, e ela vai fazer o que tem que ser feito, ela vai lavar quem precisa lavar, uns mais, outros menos. Quem se permitir ser lavado pela palavra vai se aprofundar mais a palavra, o outro fica mais na superfície, o outro vai mais fundo no conhecimento da palavra, né? Não era coberto, porque enquanto que o tabernáculo é todo coberto, a pia não era, ela fica mesmo com ar livre ainda, para mostrando que Deus está se revelando a todo mundo. A palavra de Deus não pode ser escondida, a palavra de Deus tem que ser falada, tem que ser proclamada. Não podemos esconder, somos salvos, vamos ficar com a salvação só para nós, não. A palavra de Deus tem que ser liberada, tem que estar às claras aí, para todos quantos quiserem. Todos aqueles que ouvirem a minha palavra serão salvos. A palavra de Deus diz isso. O altar, que a gente vai ver aí, que a palavra de Deus terá sentido de estar ali no sacrifício de Cristo. E fora da tenda, porque né, o acesso aí é através do sacrifício, da palavra, da lavagem. Então não poderia entrar na tenda enquanto não estivesse passado pela lavagem da pia, da mão dos pés. Aí vai entrar na tenda. Agora vem a tenda. A tenda era só para os sacerdotes. Ali entraria ali na primeira parte da tenda, que era dividida por uma cortina, que era o véu. O véu que separava, não separa mais. Era separado ali. A parte da frente era o santo lugar, e na parte depois da cortina, que era a cortina de linho, era o santíssimo lugar onde ficava a arca, que era a presença de Deus dentro da arca, que sabe que tinha os 10 mandamentos, a vara de Arão e o manjar. E aí deu o maná, que o povo de Deus queria outra coisa, mas Deus dava maná e queria comer as comidas do Egito. Então dentro da arca tem, né? Hoje, se a gente for em Israel, a gente vai ver uma réplica desse tabernáculo. Mas se for em São Paulo, o bispo Macedo fez o favor de fazer o templo de Salomão, e no pátio tem ali a réplica do tabernáculo. Então, se você não pode ir a Israel, dá uma voltinha lá em São Paulo e vai lá visitar o templo de Salomão, e você vai ver lá a réplica exatamente do tabernáculo. A gente tem uma noção direitinho como é que é, né? Do tabernáculo. Inclusive, essa novela a novela lá de Moisés, eles gravaram lá essa
beleza de Cristo é um tecido puro, sem mistura nenhuma, como reduzido, porque o sofrimento de Cristo aí, simbolizando aí através, né, do reduzido dele. O azul, demonstrado que falou lá atrás, né, eu estou com azul, Cristo, né, celestial, é Deus, Cristo como Deus, a púrpura, que nós já falamos também ali mesmo ali atrás, que vai falar, né, mostrar a realeza, o senhorio de Deus, que ele é rei, os reis, senhor dos senhores. O carmesim, que simboliza o sangue de Cristo na cruz, que é vermelho, né, mostrando que nós só somos redimidos pelo sangue de Cristo. Agora nós vamos ver as coberturas de fora desse tabernáculo.